Olá, eu sou o professor Roberto da Freiria Estevão, sou procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador aposentado, também advogo, sou professor e ministro curso de oratória e retórica no direito e também atuo como professor de curso preparatório para fases orais em carreiras jurídicas. E desde o início de 2003, estou aqui no Adverum, que é uma empresa do grupo CERS. Aliás, tenho um enorme prazer em trabalhar no Adverum, na CERS, pela seriedade com que trabalham no preparo para os candidatos visando aos concursos, inclusive a prova oral nos concursos jurídicos. Bem, o nosso tema hoje é o seguinte: prova oral. Como funciona? Como vocês sabem, a prova oral é uma prova que traz muitos e diferentes desafios. Então, o nosso objetivo hoje, neste vídeo, é vermos como funciona uma prova oral nos concursos jurídicos. Quais são as suas peculiaridades em relação às demais fases anteriores? Quais são os maiores desafios que você, candidato, candidata, enfrentará nesta fase dos concursos? E como é possível um preparo que venha a ser útil, que venha a te ajudar, que venha a te colocar numa condição de ser bem-sucedido na prova oral? Uma das perguntas que mais nós ouvimos quando preparamos os candidatos no Adverum é esta: qual a estrutura de uma prova oral? Quando falamos disso, normalmente a preocupação é porque essa fase, que normalmente é a última fase, é a mais desafiadora realmente para os candidatos e candidatas. Normalmente, nas provas orais, há, em um momento imediatamente anterior à arguição, há um sorteio, o sorteio do ponto sobre o qual o candidato, a candidata será arguido, será arguida. Em alguns concursos, esse sorteio é feito com uma boa antecedência, às vezes 24 horas, e outros concursos, o sorteio é realizado pela banca com os candidatos, ou alguns deles, e é o ponto do dia. E aí todos os candidatos são examinados sobre aquele mesmo ponto naquele dia. E nessa situação, a regra é que os demais candidatos não participem das arguições de um e de outro. Quer dizer, só o candidato que será arguido é que estará no local, no ambiente, os demais numa sala recolhida. Um não pode ouvir a prova do outro nessa última modalidade em que o ponto é sorteado para o dia. Pois bem, os examinadores, normalmente, elaboram um sem número de perguntas para cada ponto e os pontos mais importantes são repetidos. Os temas mais importantes são repetidos em diferentes pontos. Então, vamos imaginar, quero me explicar sobre isso, vamos imaginar um concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. O examinador de penal, óbvio, promotor de justiça, trabalha bastante no seu dia a dia com roubo, com furto, com tráfico de drogas, teoria do crime. Veja, esses temas que são mais importantes, o examinador colocará em praticamente todos os pontos. Exatamente para ele, examinador, ter a oportunidade, a chance, a possibilidade de arguir todos os candidatos sobre esses aspectos mais importantes do dia a dia, do agir, da função, do exercício da função de um promotor de justiça. Um outro aspecto também é que depois de vários dias de arguição, como quando o concurso é mais longo, a prova oral é mais longa, pelo número de candidatos, não é incomum a repetição de algumas perguntas. Os candidatos, às vezes, contratam um anotador, uma anotadora, para anotar as perguntas e remeter a eles, e os anotadores, até eles próprios,
de repente anotam lá na pergunta, na frente da pergunta que foi feita naquele dia. Pergunta repetida dia tal. Isto é, os examinadores acabam repetindo perguntas, o que é normal, porque há um limite quando o número de candidatos da fase oral é muito grande, como ocorre nos concursos aqui em São Paulo. Uma outra preocupação que existe é a fase oral é uma fase realmente mais difícil, é a fase mais fácil que as anteriores? Como é que é? Essa fase, essa prova oral, é mais difícil? Bom, depende. Depende do quê? Não é do quê, é de quem. Depende de você. Se você fizer um trabalho sério de preparação, se você fizer um trabalho específico à altura do que se exige para uma prova oral, você irá bem na prova oral, não terá dificuldades. Mas se o seu preparo se limitar ao estudo jurídico, quem sabe até mesmo a adquirir obras e perguntas das provas anteriores, e se debruçar sobre aquelas perguntas, e decorar aquelas perguntas, não resolve. O que realmente torna a prova oral mais fácil é o seu preparo. Talvez, penso eu, a fase mais difícil de um concurso jurídico, concurso de promotor de justiça, de delegado de polícia, de defensor público, de juiz de direito, enfim, das carreiras jurídicas, talvez a etapa mais difícil seja a primeira, a etapa em que há a prova de múltipla escolha. Por quê? Porque é uma prova abrangente, conhecimento tem que ser bom, conhecimento geral, e a concorrência é muito grande. A segunda fase, a fase escrita, que pode ser uma ou mais provas, é uma prova muito difícil, exige-se uma profundidade nas respostas, e ainda a concorrência é grande. E veja que a concorrência aqui já é uma concorrência específica, dentre aqueles que já passaram pelo filtro da primeira fase. Então, é uma fase muito difícil. E chegamos à fase oral. Ora, a fase oral desperta muito medo. A fase oral é uma fase desafiadora, porque é uma prova com algumas especificidades próprias. É uma prova com características próprias, que diferem em muito das provas anteriores, das etapas anteriores. Não dá para negar isso. A prova oral é uma prova diferente. E o candidato, quando vê a aprovação na segunda fase e diz, fase oral, e agora? Normalmente ele tem medo. Bom, quero dizer a vocês que a prova oral não é esse bicho papão, esse bicho de 7 cabeças, essa besta apocalíptica. Não, não é nada disso. Quero dizer a você que se o teu preparo, preste atenção nisso, se o teu preparo for adequado, for bom, estiver à altura da exigência, a prova oral se transforma na mais fácil das etapas do concurso. Em resumo, a prova oral dependerá de você. Dependerá do preparo que você busca. Por isso é muito importante, hein? Busque o melhor preparo possível para a fase oral. Não se limite a ver perguntas das provas passadas. Isto não vai te preparar adequadamente para a prova oral. Já vou falar um pouco mais sobre como se preparar para a prova oral daqui a pouco. Uma outra pergunta, então, que surge depois de uma abordagem como essa que eu fiz. A dificuldade, então, é maior porque a prova é oral? Apenas por isso? Sim, é verdade. Por se tratar de prova oral, muitos candidatos temem e tremem diante da prova oral. Não é incomum candidatos ficarem muito nervosos e até mesmo
começarem a ingerir remédios, por favor, não faça isso. A ingestão de remédios é muito perigosa. Ah, estou nervoso, estou ansioso, estou nervosa, estou ansiosa, vou tomar remédio. Não faça isso, o prejuízo poderá ser muito grande e o remédio pode te causar muito mal no momento da prova, inclusive. Há candidatos que chegam, às vezes, tomados pelo remédio. O candidato chega sonolento, o candidato chega dopado pelo remédio e não consegue produzir na prova oral, não consegue raciocinar. Então, não faça isso. Preparo adequado. Essa é a palavra-chave. Obviamente que, por ser uma prova oral ou uma prova na forma oral, a dificuldade é mais elevada para muitos. Obviamente, a quase totalidade dos candidatos não tem o costume de falar em público. Então, para a quase totalidade dos candidatos, a prova oral é um desafio. Mas veja esse aspecto que eu coloquei aqui. Quase nenhum candidato tem o costume de falar em público. Isso significa o quê? Significa que os candidatos estão no mesmo nível, numa mesma condição. Isto é, é difícil, é desafiador, mas é para todos. Então, veja, se é difícil e desafiador para todos, o candidato, a candidata que buscar um preparo melhor, um preparo mais adequado, um preparo sério, esse candidato, essa candidata tenderá a conseguir sucesso, a conseguir vitória na prova oral. Eu costumo dizer para os candidatos que preparamos, para os nossos alunos, costumo dizer uma coisa que cada vez eu me convenço mais dela. É o seguinte: prova oral, na fase oral, na minha opinião, não é a banca que reprova o candidato. Não. Não é a banca. Na minha opinião, e eu tenho constatado isso ao longo desses anos todos, desde 2003, nesse trabalho de preparação de candidatos para provas orais, na minha opinião, é o candidato que se reprova. Como assim? Quem atribui nota é o examinador? Por que, então, o candidato é que se reprova? Poderia você me perguntar. A resposta é muito simples. Vamos raciocinar um pouco. Você que chegou numa fase oral, já passou por uma primeira fase dificílima, concorrência absurda, altíssima, e foi aprovado. Foi aprovada na primeira fase. Submeteu-se a uma segunda fase de exigência também muito alta, com a concorrência muito grande, ainda que menor do que na primeira fase, e você foi aprovado, você foi aprovada. Então vamos raciocinar um pouquinho. Será que existe alguma dúvida de que o candidato ou a candidata que chega na fase oral de um concurso conhece direito? Tem conhecimento jurídico suficiente para exercer aquela função, para ser um profissional de direito naquela função? Será que existe alguma dúvida de que esse candidato, essa candidata que passou pelas fases anteriores e que chega no desafio da prova oral, será que existe alguma dúvida de que ele, de que ela está apta, sob o ponto de vista de conhecimento, de capacidade jurídica, de conhecimento das leis, da doutrina, das teorias, etc. Será que existe alguma dúvida da capacidade? Ora, sem capacidade jurídica, ninguém passa na primeira fase, muito menos na segunda fase. Então, anote, observe isso comigo. Se você chegou na fase oral, significa que você tem conhecimento jurídico suficiente para passar e para exercer aquela função. Mas, então, o que acontece? Por que alguns que passam pelo crivo da primeira fase, pelo crivo da segunda fase, com aprovação, com sucesso, porque alguns não são bem-sucedidos, porque alguns vão mal na prova oral? Preparo. A palavra-chave que eu vou repetir bastante nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo é preparo. O preparo é essencial. O candidato que se prepara adequadamente,
adquire condições, adquire controle, adquire desenvoltura e aprende a ter uma postura própria, adequada, a indicada para essa fase que se chama prova oral. Note, não é a banca que, em regra, reprova o candidato. É o candidato que se reprova. É o candidato que se reprova ao ficar extremamente nervoso, desequilibrado emocionalmente e não conseguir responder perguntas fáceis. Eu conheço um candidato, por exemplo, que foi arguido num concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo a respeito de legítima defesa. Doutor, o que é legítima defesa? Quais as características? Onde está no código? Qual a natureza jurídica? E o candidato não conseguiu responder. Oh, Deus do céu! Candidato que passa numa primeira fase, candidato que passa pela segunda fase, não sabe o artigo 25 do Código Penal, não sabe que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude, de antijuridicidade, a depender da opinião, não sabe que a legítima defesa tem os requisitos descritos no artigo 25, por que não respondeu? Desequilíbrio emocional, nervosismo de momento. E então eu pergunto, foi a banca que reprovou esse candidato? Ou foi o candidato que se reprovou? Resposta tranquila. O candidato é que se reprovou, gente. Porque um candidato que não consegue responder numa prova oral o que é, qual a natureza, quais são os requisitos de uma legítima defesa, esse candidato não está pronto para ser promotor. Mas ele sabe, juridicamente? Sabe, mas não conseguiu se controlar. Quando ele foi indagado, quem sabe quando foi indagado com uma voz um pouco mais, mais dura do examinador, e às vezes o examinador faz isso, enfática a voz, apenas para testar o equilíbrio emocional do candidato, o candidato já treme na base e não responde. Veja, o examinador fez o papel dele. Meus caros, caríssimas, o examinador, quando fala mais duro, quando questiona, quando procura cercar o candidato, ele está no papel dele. A chave ali é saber se você, candidato, se você, candidata, tem perfil para exercer aquela função, se você está apto para exercer aquela função, se tem postura de um promotor, de um juiz, de uma juíza, de uma promotora, de uma delegada, de uma defensora pública, se você consegue manter o equilíbrio, mesmo quando colocado nas paredes, quando questionado duramente, se você consegue manter o controle emocional na situação de adversidade, o examinador quer saber isso. Por quê? Porque no dia a dia você vai encontrar isso. Você vai ser juiz, vai ser promotor, vai ser delegado, vai ser defensor público, vai ser procurador de Estado. Você passará por situação de adversidade e precisará manter o equilíbrio. Então, o examinador pretenderá saber se você consegue isso. Já imaginou se você não consegue falar, expor ideias? Como você vai dirigir uma audiência sendo juiz de direito? Como você participará de debates como defensor público, como procurador, como advogado-geral da União, como promotor de justiça? Como você fará um júri como promotor de justiça? Aliás, até por isso tem vários concursos de Ministério Público e Defensoria que tem uma etapa, junto com a prova oral, pouco depois, pouco antes, de prova de tribuna de júri, para saber se você sabe falar em público. Então, notem, o objetivo da prova oral, obviamente que os examinadores usam como instrumental as perguntas jurídicas. Mas o objetivo maior, meus caros, o objetivo maior, caríssimas candidatas, não é testar o teu conhecimento jurídico. Porque conhecimento jurídico você tem. Se você não tivesse conhecimento jurídico, você não teria chegado na fase oral. O objetivo maior é ver se você tem postura, se você tem equilíbrio emocional, se diante da adversidade você consegue se controlar. Esse é o objetivo. Voltamos então àquela minha frase. Quem te reprova na fase oral não é a banca.
Não, é você. É você que se reprova quando não consegue manter o equilíbrio. E às vezes não consegue por falta de equilíbrio emocional, pelo nervosismo, não consegue responder uma pergunta fácil sobre o que é legítima defesa, quais os requisitos, qual a natureza jurídica, onde está no código. Você não consegue responder uma pergunta fácil dessa. Por quê? Porque a banca te apertou? Não, porque faltou equilíbrio emocional. Volto a este ponto que eu tenho insistido nele. Observe, preparo. Como é que eu vou controlar a minha emoção? Preparo. O candidato que tem um adequado preparo consegue se controlar. Ele aprende a se controlar, a controlar o seu nervosismo. E se você se preparar bem para esta prova específica, que é diferente das fases anteriores, se você se preparar bem para falar a esse público, a esse, entre aspas, auditório específico, o professor Chaim Perelman chama aquele que é o destinatário da fala de auditório, e a comissão examinadora, a banca examinadora, é o teu auditório na prova oral. E é um auditório específico, é um auditório especializado, é um auditório que conhece do tema, é um auditório preparado. E, portanto, você tem que estar bem preparado, e é um auditório que vai testar o teu controle emocional, não tenha dúvida. De forma intencional ou no automático mesmo, a banca vai testar o teu controle emocional. A banca estará de olho na sua postura, para ver se você tem ou não postura de promotor, de juiz, de delegada, de procuradora, de defensora. A banca vai querer saber isso. Se você está apta, sob o ponto de vista da emoção, do controle emocional, da estatura, da postura exigida para quem exerce aquela função. Veja só. Então, se você se preparou bem, se você teve um preparo adequado, obviamente, você chegará diante da banca com segurança e de maneira a responder com firmeza, com tranquilidade, de forma impactante, às vezes até de forma ousada. A banca não acha ruim de o candidato ser ousado. O que a banca não gosta é de candidato inseguro, é de candidato medroso. A banca não gosta do candidato que responde certo, mas é questionado e ele fala, reconsiderando excelência. A banca não gosta, a banca gosta de firmeza. Não estou dizendo com isso que você não possa refazer, reformular uma resposta que não tenha sido feliz. E o examinador te alerta e questiona sobre a resposta infeliz, e você observou que foi infeliz, evidentemente, uma questão de sabedoria e de humildade. Você vai refazer aquela resposta. Agora, a todo momento, quando questionado sobre a resposta que você deu, e você sabe que a resposta está certa, você sabe que aquela é uma posição doutrinária, jurisprudencial, aceitável, razoável, voltar atrás? Não. Mesmo que a posição do examinador seja outra. O examinador quer ver se você tem firmeza. Pois bem, estou falando bastante de preparo. Então, se o teu sucesso na fase oral depende do preparo que você buscar, do teu preparo, a pergunta é, como me preparar bem para a prova oral? Que preparo eu preciso ter? Qual é esse segredo do preparo? Quem se prepara bem tem menos dificuldades na prova oral. E são vários aspectos que precisamos considerar para um bom preparo na prova oral. Aqui no Adverum, a prova oral é também, assim como nas demais fases de todos os concursos, a prova oral também é levada muito a sério. Nós preparamos o candidato para a situação que ele enfrentará na hora da prova oral. Há um simulado em que o professor ou os professores arguem exatamente como os examinadores farão.
com a postura dos examinadores, às vezes até imitando o jeito do examinador, as falas do examinador. Veja, preparo sério, de maneira que o candidato chega diante da banca e não há novidade para ele, ele já está acostumado, ou estará acostumado àquele tipo de arguição. Aqui no Adverum, no CERS, Adverum, no Adverum, nós temos essa postura de darmos o melhor preparo para o candidato. Veja lá, teu preparo, eu já falei disso, mas quero enfatizar. Não resolve, você ficar debruçado em cima de doutrinas, profundas doutrinas, os livros mais tradicionais, os clássicos, pegar 10 volumes do Código Comentado do Nelson Hungria e os seus companheiros e decorar. Aquilo não vai conseguir decorar e não resolve decorar. Não é por aí. A prova oral é uma prova em que você estuda com base no material que você já vinha usando, para aperfeiçoar um ou outro ponto que você ainda tenha dificuldade, para rever toda a matéria, para que no momento da prova oral toda a matéria esteja aqui e venha normalmente, venha naturalmente. Não resolve você comprar livros, comprar apostilas com perguntas das fases, dos concursos anteriores da fase oral, e olhar as perguntas, e decorar as perguntas, e estudar as perguntas, e responder aquilo por escrito. Não resolve. Por quê? Porque a fase oral, gente, depende de cada concurso. O jeito de perguntar, a maneira de o examinador formular a pergunta é própria aqui num concurso, nesta banca, diferente daquele outro concurso, diferente daquela outra banca. No mesmo concurso, mudou a banca, muda a maneira de a banca inquirir, o jeitão de cada examinador, de cada examinadora. Então, o treinamento precisa ser específico para aquela prova oral e o treinamento precisa ser próprio para a fase oral. Você não fará uma prova escrita, você fará uma prova oral. Portanto, o treinamento precisa ser por meio de efetivos simulados. Isto é, o simulado, como fazemos aqui no Adverum, é a maneira de você viver antecipadamente as situações que encontrará na prova oral. É uma preocupação que temos aqui no Adverum, te colocar na condição que você encontrará lá na hora da prova oral. Esse é o objetivo de um preparo. O simulado, o bom simulado, te coloca numa condição o mais próxima possível daquilo que você encontrará no dia da prova oral, durante a sua arguição. Vamos ainda falar um pouco mais desse dia, dessa prova oral, que é tão desafiadora. Vestimenta. Obviamente, você que é homem, candidato, não vá de terno amarelo, verde, azul, azul clarinho. Não. O terno tem que ser escuro. É um terno chumbo, um terno preto, tem que ser discreto. O paletó, quando você está sentado, abotoado. Quando você se levanta, desculpe, quando você está de pé, abotoado. Quando você senta, se desabotoa o paletó. A camisa tem que ser clara. Da mesma forma, a gravata tem que ser uma gravata de uma cor mais escura. Evite também aqui as cores quentes, uma gravata vermelha, uma gravata laranja, uma gravata verde. Não. Use uma gravata discreta. Sapato tem que ser com cadarço, sapato que esteja limpo, engraxado, discreto. Não vá usar aquele sapato reluzente que dá para pentear o cabelo olhando para o sapato. Cuidado com os cabelos, cuidado com a barba. Se você usa a barba, faça direitinho a barba, esteja com ela bem feita, bem aparada. As mulheres, da mesma forma, um vestido ou uma blusa e saia social, comprimento abaixo do joelho. Leve um blazer. Se você não conseguir ir antes da data da prova oral no local, leve um blazer, porque pode ter um ar-condicionado forte. E se você estiver sem blazer, você vai começar a tremer de frio e o teu resultado vai ser muito ruim. Então, leve um blazer. Leve. Se não precisar, não use. Na hora de ir para frente, vai sem o blazer e pronto.
Ainda, também prefira essas cores mais discretas, um cinza, um bege, um azul escuro, um preto e branco. Não use as cores fortes, quentes, vermelhas. Verde, amarelo. Evite decotes. Evite roupas curtas. Use uma maquiagem leve. Use um sapato fechado, também escuro. Cuidado com os adornos, cuidado com os braceletes, cuidado com as pulseiras, com o colar, com os brincos. Não vá de viúva porcina, que quando vai fazer a gesticulação, as pulseiras descem, faz aquele barulho, quando você mexe aqui, de novo barulho, e a banca vai rir dessa situação. Não, não faça isso. Discreto, tudo discreto. Se você usar brinco, pulseira, colar, coisa pequena, delicada, discreta. Não chame atenção para isso. Qual a maneira correta de me expressar? O candidato pergunta normalmente. Bom, essa pergunta tem relação com a dicção, com a forma de colocar as palavras. Primeiro, você tem que falar com clareza. Não pode falar o produto assim, ó, porque o examinador não entenderá nada. Fale com uma boa tonalidade, não grite, mas também não fale baixinho, de maneira que o examinador não te ouça. Fale num tom normal, num tom normal. O seu tom normal é um pouco mais forte, um pouco mais fraco, isso é o de menos. Mas fale num tom normal, que seja audível e de forma clara. Dê ênfase. Quando você for falar, tem alguns aspectos que são enfáticos na resposta, dê ênfase nesses aspectos, como eu estou fazendo agora. ênfase. Ainda, não fale muito rápido, de maneira que o examinador precise prestar muita atenção para te acompanhar. Mas também não fale muito devagar, parecendo alguém que não está neste mundo, neste momento. Não, nem muito rápido, nem muito devagar. Fale normal. Fale numa velocidade boa, uma velocidade moderada, uma velocidade adequada. Não seja robozinho de falar sempre no mesmo tom e sempre no mesmo ritmo e sempre da mesma maneira, sem qualquer alteração. Isso é robô. Não seja robozinho. A banca não gosta de candidato robotizado. Você tem o seu jeito, você tem as suas características. Seja você na prova oral, mas com boa dicção, com segurança, com clareza, com tonalidade. Gestos normais. Não exagere no gesto e tal, não sei o quê. Não, gestos normais. Mexa a mão e depois vá para a posição que você se senta bem com a mão, de descanso. Não bote o cotovelo assim em cima da mesa. A banca, obviamente, não vai gostar do candidato que fica com o cotovelo e a mãozona aqui no queixo. Não, normal, mas não seja robozinho. Treine bastante para você olhar para a banca e raciocinar olhando para a banca. Estou falando isso porque é normal candidatos, ao responderem, olhar para cima, olhar do lado enquanto respondem, enquanto estão raciocinando, e depois que raciocinaram, volta a olhar para a banca. Não. Treine isso, raciocinar olhando para quem te fez a pergunta. E como é que eu controlo o nervosismo? Olha, treino, muito treino. Treino não é lixo, treino não é luxo, treino é necessidade. Quanto mais você se submeter aos simulados específicos para o teu concurso, quanto mais você ser submetido à condição que você deverá encontrar na prova oral, muito mais tranquilo será a tua prova oral. Então, treine para controlar o seu emocional. O simulado, gente, não pode simplesmente ser uma pergunta, candidato, que é isso? E você responde boa. Candidata, que é isso? E você... Não! Simulado para a prova oral tem que te questionar, tem que te fechar na resposta. Você responde assim, o examinador vai te cercar ali. E o que te treina na prova oral tem que fazer isso. Não é simplesmente perguntar e responder na forma oral. Então, treino tem que ser adequado. Lembre-se, se você estiver bem preparado, o examinador vai te arguir, vai te colocar em situação de adversidade, mas você vai manter o equilíbrio e ele vai gostar disso. Uma outra dica ainda, muito importante. Dia da prova, meu caro, dia da prova. Você que é candidata, não estude. Isso vai te deixar nervoso, vai te deixar nervosa. Você não conseguirá resolver todo o edital. Então, procure relaxar,
um descanso físico, uma boa caminhada, um bom exercício. Isso ajuda a ativar a memória e na hora você vai conseguir raciocinar melhor. Não estude no dia da prova. Ainda, humildade. Humildade. Seja humilde, seja simpático com a banca. Os examinadores gostam disso. Não desafie a banca. O examinador, gente, não é um despreparado, ele é especialista naquilo, ele conhece daquilo, ele conhece daquele tema, daquela matéria. Às vezes, de propósito, o examinador faz uma pergunta empregando uma expressão errada, um vocábulo errado, de propósito. E aí o candidato corrige o examinador. Não, não corrija. Responda usando a expressão certa, como se nada tivesse ocorrido. Não desafie, não desrespeite, seja humilde, seja simpático com o examinador. Bom, pronome de tratamento para a banca, sempre excelência. Lembre-se, excelência, sempre. Ah, mas eu vou errar perguntas, Roberto? Vai. Ninguém sabe tudo, ninguém acerta todas as perguntas. O primeiro colocado na prova oral, não tem a menor dúvida, vai errar perguntas. E é normal. Mas e se eu errar as perguntas? Qual o problema? Nenhum. É normal errar perguntas. Ah, errei uma, errei duas, errei três. Errei as 3, 4 primeiras perguntas. Qual o problema? Nenhum. Mantenha o seu equilíbrio emocional, porque você terá ainda mais 50, 60, 70, 90 perguntas, 100 perguntas, dependendo do concurso. Então, errou as 4 primeiras, mantém o equilíbrio. Aliás, aqui no Adver, um candidato que preparamos para o concurso do Ministério Público, o último, a prova oral, no último treinamento, ele errou todas as 4 perguntas que eu fiz de direito penal. De direito penal. Mas ele não se abalou. Era o último treino. Ele estava já bem preparado. E manteve o equilíbrio. E depois respondeu todas as perguntas de todas as matérias. Evidentemente, ele teria sido aprovado naquela prova oral. Aliás, foi muito bem aprovado no concurso, na prova oral. Ele tirou uma nota excelente, quase 7 a nota dele. Então, veja, não se desespere mesmo quando errar uma ou outra pergunta. Bem, ainda, já falei disso, o examinador poderá tentar te levar a mudar de posição. Se você errou, mude. É uma questão de sabedoria e de humildade. Mas se você estiver convicto de que a tua resposta tem base doutrinária, tem base jurisprudencial, tem base na teoria geral do direito, não mude. Insista, mantenha. Com respeito, com simpatia, sem desrespeitar o examinador, mas não mude, se você estiver certo da sua resposta. Você sabe os concursos que exigem prova oral, que tem essa fase oral. O juiz de direito, promotor, procuradores públicos nos vários órgãos, defensorias públicas do Estado, da União, Advocacia Geral da União, concurso para delegados, concursos de cartório, cargo de notário, de oficial de registro, de tabelião, todos esses concursos têm provas orais. Outra pergunta que normalmente vocês fazem, quantas perguntas? Depende. Depende, primeiro, do formato do concurso. Tem concurso em que a prova oral tem mais perguntas, outras provas orais menos perguntas. Um concurso, por exemplo, de promotor de justiça, de defensor público, de juiz de direito, normalmente há um número que varia entre 70 a 100 perguntas ou pouco mais de 100 perguntas. Vai também variar, vai também depender essa variação do estilo de resposta que você tem. Se você responder tudo muito curto, muito objetivo, você será mais perguntado. Se você responder de forma um pouco mais construída, construir melhor a sua pergunta, ainda que de forma objetiva, sem enrolar a banca não gosta de ser enrolada, mas se você constrói melhor a sua resposta, evidentemente que você terá menos pergunta na sua prova. Quanto tempo dura a prova oral? Normalmente de 1h a 1h10, às vezes 1h20. Há examinadores que não conseguem cumprir o tempo, então eles esgotam, eles vão além do tempo também. E outra coisa, quando o examinador começa a gostar da tua prova e a fazer perguntas mais difíceis, não se desespere. Se ele fizer perguntas mais difíceis, é um bom sinal. É sinal que você já respondeu bem as outras e ele quer testar o seu nível de conhecimento, normalmente para melhorar a sua nota. Quantas pessoas normalmente formam a comissão de concurso? Normalmente, prova oral, 4 ou normalmente 5 pessoas. Vários concursos como Ministério Público, Juiz de Direito, tem um representante da OAB e a nota do representante da OAB tem peso. Você pode ser aprovado pela nota com o representante da OAB ou ser reprovado. Então, estude também a matéria ou as matérias que estejam afetas ao representante da OAB. Estude, aliás, bastante. Essa é uma outra pergunta. Como é que eu me preparo? Estude bastante as matérias básicas,
penal, constitucional, processo penal, civil, processo civil administrativo. Concursos do MP e da magistratura, valorize também difusos e coletivos. Defensorias, valorize direitos humanos e fundamentais, valorize os princípios atinentes àquela carreira. Defensoria Pública, por exemplo, aqui em São Paulo, pergunta muito, em todos os estados, essas disciplinas ligadas a direitos humanos e fundamentais, inclusive os tratados internacionais, são muito exigidas, e princípios próprios da carreira. Valorize muito as teorias gerais, os princípios gerais de direito, aqueles princípios específicos de cada disciplina, de cada matéria. Certamente isso será útil no momento de elaborar a resposta, quando você não souber a resposta de forma direta, de forma pronta, de forma precisa. Cuidado também com as áreas específicas de atuação dos examinadores. De repente, o examinador é um especialista em ECA, em meio ambiente, ou direito sanitário, ou direito tributário. Estude essas matérias, porque ele tende a fazer perguntas sobre isso. Pois bem, ao final dessa nossa conversa, gente, eu quero deixar uma mensagem positiva para você. Primeiro, seja persistente. Não desista. Ah, mas eu já reprovei numa prova oral recentemente, numa prova oral já reprovei em uma, em duas. Não desista. Persistência. Esse é o segredo. Só passa em prova oral quem não desiste. E olhe, a persistência é muito importante. Eu conheço uma candidata que foi reprovada em 9 provas orais para a carreira do Ministério Público. E ela hoje é promotora de justiça. Passou no 10º concurso, na 10ª prova oral. Moral da história, se ela tivesse desistido depois do 9º, não seria promotora. E essa história é verídica. Então, não desista até ser aprovado, até ser aprovada. Busque o melhor preparo. Como eu já afirmei, não se limite a perguntinhas, as perguntas feitas nos concursos anteriores, na fase oral dos concursos anteriores. Isso não resolve. Busque um preparo sério. Busque um preparo adequado, como se você realmente estivesse naquela prova oral. Procure se preparar da melhor forma. E não se esqueça, aqui no Adverum CERS, esse melhor preparo te é oferecido. No último concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, preparamos várias dezenas de candidatos que fizeram a prova oral aqui em São Paulo. E o índice de aprovação foi altíssimo, 62% de aprovação mais de várias dezenas de candidatos que treinamos, que preparamos, eu e os meus colegas, professores do Adverum, foram aprovados. O preparo é sério, o preparo é muito profundo. Procure o Adverum. Aqui você terá toda a condição de um preparo adequado, de um preparo sério, de um preparo que vá te tornar um vitorioso, uma vitoriosa na prova oral. E ao final dessa nossa conversa, eu quero fazer um convite para você. Inscreva-se no canal do YouTube do Adverum CERS. Inscreva-se. Curta as nossas gravações. Curta os nossos vídeos. Curta esse vídeo aqui. E convide os seus colegas, candidatos, candidatas, para assistirem os nossos vídeos, inclusive esse vídeo. Inscreva-se e curta, ok? E vamos juntos. Vamos juntos até a vitória no concurso, na prova oral do concurso que você está fazendo, que você pretende, da carreira que você pretende. Um beijo no coração de vocês. Muito prazer, muita alegria, muita felicidade em gravar esse vídeo com essas dicas para a prova oral, e eu espero que você seja bem sucedido. Um abraço para você, estamos juntos, vamos juntos, conte com o Adverum, conte com o CERS, conte conosco. Deus te abençoe.